Olá pessoal, sejam bem-vindos. O tema hoje é por que engordamos com facilidade. A frase é um pouco engraçada, mas é realidade, e isso a gente pode perceber tanto em crianças como adolescente, adulto, idosos. Grande parte hoje em dia das pessoas estão com facilidade de engordar ou já estão muito acima do peso. Então é interessante refletir e assim, arrumar alguma saída para combater isso. O caso de obesidade já é preocupação mundial, né? Não é só no Brasil que acontece essa preocupação, né? E infelizmente o nível de obesidade de pessoas com sobrepeso está crescente. Isso é um problema de saúde muito sério. Então é interessante, repito, a gente refletir o porquê que está acontecendo isso. Logo de cara eu já digo o seguinte, principalmente agora puxando mais para o adulto, né? Nós adultos praticamos menos atividades físicas que o adulto há 50 anos atrás, ou até mesmo uma criança ou um adolescente. Principalmente porque, primeiro, o adulto, eu digo adulto, gente, é um indivíduo a partir de 18, 20, 25 anos, né, que geralmente está estudando muito, está com muito afinco no trabalho, que está ali no momento da vida, que está estabelecendo vamos chamar uma base sólida para o futuro, né? Então é muito trabalho, é muito estudo, é muita dor de cabeça, é muito estresse, e isso acaba atrapalhando um pouco, ou na verdade eu posso dizer que está tirando pouco tempo para a prática de atividade física e, sobretudo, para ter uma alimentação saudável, né? Então uma coisa puxa a outra, né? Se o adulto está estressado, não tem tempo, então com certeza a parte alimentar é rápida também, né? Então esse adulto não consegue preparar o alimento adequadamente, e aí ele acaba recorrendo aos alimentos rápidos, que geralmente são mais calóricos, alimentos prontos, enlatados, ensacados, enfim, os fast food, que eu não preciso nem explicar para vocês o tão ruim que são esses alimentos. E aí, prática de atividade fica um pouco de canto, quando muito pratica, às vezes final de semana, uma caminhada e tal. E aí, outra coisa para ter uma pequena alfinetada é que muitos profissionais, até de renome, né, em mídia por aí, indicam que a prática de atividade física é o suficiente, a prática de 3 vezes por semana, de 30 minutos, já faz muito bem para a saúde. Concordo de um lado, claro, que praticar uma atividade, nesse caso, de nível moderado, 30 minutinhos por dia, o corpo vai ter certos benefícios em relação à pressão arterial, à glicemia. Mas será que é o suficiente para o adulto de hoje? O adulto de hoje é o adulto de 50 anos atrás? Eu acredito que não. É só a gente observar, ou se tiver acesso, por exemplo, a uma pessoa de mais idade, digamos de 80 anos, um vô, um seu amigo, você pode perguntar como que era a vida deles quando adulto, né? Em torno de 30 anos, por exemplo. Com certeza tinha um pouco mais de atividades em relação a nós, e com certeza tinha menos alimentos ruins quanto a nós hoje. Então eu posso responder de bate-pronto que o problema do aumento de peso fácil hoje em dia é o estilo de vida do homem adulto, né? Da mulher, homem adulto. Então, na minha opinião,
A simples dica é o seguinte: é tentar resgatar o que você, por exemplo, quando criança ou quando adolescente fazia, né? Um pouco mais de atividade, um pouco mais de regra alimentar. Eu sei que é muito difícil nessa fase, repito, é uma fase que geralmente o adulto tá trabalhando muito, tá com muitas horas de estudos, então é interessante puxar tudo isso, né, seu trabalho, seus estudos, a sua saúde, puxar isso para o equilíbrio, né, tirar tempo para você se exercitar, se programar em relação à alimentação. E aí eu reforço o seguinte: eu, por exemplo, não indicaria a mesma quantidade de atividade física preconizada por vários profissionais de saúde, de apenas 3 vezes por semana por 30 minutinhos. É claro que isso fica em aberto, né? Cada caso é um caso, mas a tendência é que a gente dobre essa atividade 3 vezes por semana por 1 hora ou 6 vezes por semana por 30 minutos, porque não é que o nosso corpo precisa disso, é que na verdade a gente está estragando o corpo com o nosso estilo de vida, né, com a alimentação muito ruim, com pouca atividade física. Então é interessante, eu não gosto de usar esse termo, mas é interessante tentar compensar um pouco, aumentando o seu nível de atividade física e consequentemente ajustar a sua alimentação em relação à quantidade de alimento, tipo de alimento, a forma de preparo, né? Isso é super válido, é um tanto simples de fazer, né? Simples na questão de organizar. Você não precisa investir muito dinheiro, ou na verdade não precisa investir nada às vezes, mas claro, se você tiver grande dificuldade em organizar uma atividade física, em organizar a sua alimentação, procure um profissional de sua confiança para que te ajude a organizar isso de uma maneira eficaz e sobretudo que te dê os resultados equilibrados entre a saúde e, claro, consequentemente o resultado estético, que é a perda de peso, ou na verdade às vezes um pouquinho de ganho de massa muscular, né? Então, só para finalizar, tudo isso que eu expliquei, que o estilo de vida do adulto hoje realmente atrapalha essa questão de um peso, de ter um peso suficiente para o adulto, né, um peso satisfatório. Isso também é atrapalhado no aspecto fisiológico, né? Com o passar do tempo, o adulto fica com o ritmo do metabolismo um pouco baixo, né? Com o passar do tempo, o ritmo de queima calórica do próprio organismo vai reduzindo. Só que a gente pode combater isso, né? Não é porque a idade chega, né? O cansaço chega um pouco que a gente deve aceitar isso, né? Então é interessante refletir e ver que você precisa ter equilíbrio entre o seu tempo de trabalho, o seu tempo de exercício físico, o seu tempo de alimentação. Fazendo isso, com certeza o ganho de peso é dificultado e você só ganha em saúde. Então, gente, eu quis passar essa mensagem para vocês com relação ao porquê que a gente engorda muito rápido. Espero que tenham gostado, né? Fique de olho nos próximos vídeos e um abraço.